Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui com o Cadu Mota, que é um especialista em É um Dostoiévski, prazer estar aqui de novo. e é uma honra poder bater esse papo com o Cadu, para quem esse autor é tão importante. Seja bem-vindo de novo, Cadu. Vamos falar um pouco sobre o romance mais popular dele, que é o Crime e Castigo. Isso aí. Eu vejo esse romance tendo um impacto muito grande, né, no século XX. Ele é, de certa forma, profético, né, com aquela discussão dos homens extraordinários, né, que podem ultrapassar, né, as leis da sociedade, né, as vidas ordinárias, a moral. O Crime e Castigo, ele foi o primeiro dos grandes romances escritos por Dostoiévski. Esse ciclo que se inicia em 1866, com a publicação do Crime e Castigo, depois O Idiota, em 1868, Os Demônios, em 1871, e Os Irmãos Karamazov, em 1881. Nesse tempo, entre os dois últimos, ele lançou O Adolescente, que é no formato de romance folhetim, mas não é considerado entre as grandes obras. E é o gênero que o Dostoiévski, de fato, se especializou, né? Que é o gênero do romance oitocentista, né? O chamado vulgarmente de romance burguês, né? O romance folhetim, publicado, seriado, né? Em série, que seria algo muito semelhante ao formato de telenovela ou de série que a gente conhece hoje, né? Uma história contada em capítulos, geralmente publicado em jornal, né? O público comprava, gerava toda aquela apreensão para saber o que ia acontecer no próximo capítulo. Os leitores escreviam cartas para o Dostoiévski, inclusive nos Irmãos Karamazov tem essa história engraçada, né? Que uma leitora ficou semanas escrevendo para ele para saber quem tinha sido o assassino. Ele acabou revelando, uma coisa que um autor de novela hoje talvez não fizesse. Caraca. Mas tem essa característica interessante da obra do Dostoiévski, né? Ela permite uma multiplicidade de camadas de leitura, né? É, ao mesmo tempo, um romance popular, né? Um exemplar de um gênero popular, né? Esse romance folhetim. Então, ele pode ser lido, o Crime e Castigo, ele pode ser lido desde por um adolescente que se interessa por uma história policial, né? Ele vai absorver aqueles aspectos mais abrangentes do tema, até um PhD em filosofia, né? Tem questões filosóficas muito complexas, como as que você citou, e tem todo esse caráter profético, também uma antecipação ao pensamento do Nietzsche, né? A questão do super-homem, né? Com relação aos homens extraordinários, e ao pensamento do Camus também, né? Pensar do século XX como Camus, principalmente no Homem Revoltado, a questão de uma justificativa, entre aspas, ética para o assassinato, né? Exato, exato. Tem toda a questão da crítica ao idealismo também, né? O assassinato que pode ser cometido desde que seja por uma boa causa, mas o Dostoiévski é bastante genial em captar essa mudança, né? Essa transformação. O que o Nikolai Berdyaev, que é um dos principais críticos da obra dele, um russo, também chama de processo de inversão diabólica, né? O que começa como uma ideia fenomenal, fantástica, maravilhosa, termina justamente no seu oposto, né? Que Sim, seria semelhante ao que o Camus chama da revolta, que se torna a negação da própria revolta original, né? exato. Quando A, vira re- justificativa, né, para assassinato. sim, a revolta, enquanto clamor por justiça, ela é válida, mas a partir do momento em que ela encontra uma brecha para cometer a injustiça, justificando um ideal de justiça a posteriori, ela sempre acaba se negando, né? Ou seja, aí nos romances de Dostoiévski a gente vê os personagens, no caso o Raskolnikov, o protagonista do Crime e Castigo, ele percorrendo esse caminho que vai do idealismo até a negação desses próprios ideais a partir do momento em que ele comete o assassinato, né? Que ele comete o crime. E ele não consegue lidar com esse crime, né? Ele constata que ele não é um homem extraordinário, né?
que não existe homem extraordinário, né? Porque Sim, eu ele... acho que a grande sacada do livro é essa mesmo, que não existe um homem extraordinário. Mas o Dostoiévski, ele é tão genial. Eu, quando li esse livro pela primeira vez, há uns 15 anos atrás, eu lembro, era uma edição da de ouro, uma edição de bolso, que na contracapa dizia o Dostoiévski que ele não está satisfeito em conseguir só a atenção do leitor, em capturar a atenção do leitor, ele quer capturar a alma do leitor. E eu acho que isso funciona principalmente para leitores mais jovens. Nesse caso do Uhum. Raskolnikov, eu acho que eu li no momento certo. Eu acho que eu tinha exatamente a idade do protagonista. Mas ele te leva a um processo de fusão com a própria trajetória do protagonista. Então você vive todas as etapas do dilema e da tragédia do Raskolnikov, né? Você, em determinado momento, você compra a ideia do Raskolnikov, ele é tão persuasivo e tem aquela característica que a gente fala sempre da obra do Dostoiévski, de conseguir de colocar uma autonomia nos personagens que podem divergir completamente da própria ideologia dele, autor Sim, Dostoiévski, enquanto um cristão ou defensor do czarismo, mas parece que os personagens atingem uma autonomia e ganham vida própria. E o sim, leitor, e o leitor os personagens se agigantam tanto que a gente acaba se fundindo neles durante essa trajetória. Então você vivencia todas essas etapas. Você, de fato, compra a ideia do Raskolnikov de que existem homens ordinários e homens extraordinários, né? Os últimos teriam a permissão para cometer crimes em nome do futuro da humanidade, né? Ou seja, teriam privilégios em relação àquele grupo de pessoas ordinárias. E já fazendo uma relação dialógica aí com Tudo é Permitido, dos irmãos Karamazov, né? E também passa pelo momento, pela crise de consciência do personagem, do Raskolnikov, depois que ele comete, tarde demais ele descobre que ele era bem menos extraordinário do que ele imaginava, exato, né? Ele exato. ele se vê às voltas com todos os dilemas de consciência possíveis, né? Remorso. Isso é uma característica interessante, isso é uma característica interessante da literatura oitocentista, do romance oitocentista e da própria tragédia moderna, né? Que a gente for pensar na tragédia em termos clássicos, geralmente é o destino de um personagem. O destino do personagem não está nas mãos dele. Tem toda a questão da liberdade Sim, em jogo. O destino do personagem ele é determinado por forças exteriores que não são passíveis de controle. uhum. Mas nessa passagem para a modernidade, a própria tragédia ganha uma dimensão diferente, né? A tragédia passa a ser interiorizada. As forças conflitantes, elas estão no interior do indivíduo, né? Sim. Ele Aí a gente está pode... travando uma batalha filosófica interior, Tem né? aquela frase famosa do próprio Dostoiévski, né? Que a vida é um grande campo de batalha onde Deus e o diabo disputam a alma do homem, né? E o cenário é o coração do próprio homem, né? O que você acha do Raskolnikov com relação ao arco dele, né? De como ele termina? O que você acha que vai acontecer com ele assim? Parece que ele tá trilhando um caminho de conversão. Antes seria legal a gente falar um pouquinho sobre a própria trajetória do Raskolnikov e o perfil do personagem, né? O Por Raskolnikov favor. é um estudante de direito que vive em São Petersburgo numa situação muito próxima da miséria. Ele, de fato, ele tem uma inteligência acima da média, né? Um pendor para as questões filosóficas e um ódio absoluto, né? Às atividades práticas, né? Um desprezo aristocrático às atividades práticas e que já tem uma distinção meio semelhante à que a gente vê na obra anterior, no Memória do Subsolo, né? Essa distinção entre os homens de ação e os homens de intelecto, né? O Raskolnikov é o anti-homem de ação por excelência, apesar da ideia, do pensamento dele exigir uma ação, né? Exigir que para esse pensamento seja concretizado, ele exige uma ação. Então a gente também já vê uma evolução em relação
narrador protagonista do livro anterior, do Memória Subsolo, né? Que era um tipo completamente inativo, né? O Raskolnikov ele já passa, É verdade. ele já passa para ação, né? Por mais que a ação seja apenas uma projeção da ideia, né? Como a ideia se plasma, né? A ideia exige uma ação. Tem essa característica de que a matéria que o Bakhtin fala, o Mikhail Bakhtin, aquele crítico russo, de que o romance os romances de Dostoiévski, eles são plasmados por ideias, né? São formados por ideias. Os personagens também, né? Os personagens são a vivificação de uma Ele ideia. faz você matar a velha junto com o Raskolnikov, né? Todos nós somos pelo menos cúmplices do Raskolnikov, se não cúmplices, assassinos juntos com ele, ou cúmplices ou comparsas, né? Sim, ele ainda Total. tem que lidar com essa questão moral, né? Quando ele chega lá para assassinar a velha, ele encontra com a irmã dela e é obrigado a assassinar também, por queima de arquivo, né? Seria Pois é. ele ou ela. E tem uma coisa interessante também que é do desenvolvimento em termos narrativos mesmo, do desenvolvimento de questões de tropos, né, de motivos que se tornaram muito populares, né, na literatura policial. Por exemplo, o assassino que volta ao local do crime, né? O Raskolnikov, depois de cometer o crime, já muito atormentado pelos conflitos internos, ele volta no local do crime. Ele mesmo não É. aguenta a culpa e dá várias pistas, né? Ele Ele faz fica tudo para ser descoberto. doente, o que corrobora essa teoria do Dostoiévski que as leis exteriores elas são só uma pálida sombra do juízo interior que nós temos, né? Que seria até de ordem divina, né? Caramba, que Esse, genial. essa dimensão microcósmica, né, divina, dentro do ser humano, seria o pior tipo de juiz. Então, ele desenvolve essa teoria de que o ser humano, o indivíduo, em determinado momento, se não for, obviamente, um psicopata, tamanho é o tormento pela culpa, pela responsabilidade dos seus atos, que ele vai até buscar o castigo na justiça exterior para ver se ele alivia um pouco. Cara, eu queria te perguntar sobre a personagem da Sônia. Qual você acha que é o papel dela nessa obra? A Sônia ela é muito importante. A Sônia é uma segunda. O Dostoiévski trabalhava muito com o gênero de paródia, né? E a prostituta era um dos principais tropos, um dos principais motivos do romantismo. É a segunda vez que a figura da prostituta vai aparecer na obra do Dostoiévski. A primeira do Memória do Subsolo, em Sim. que ele faz uma inversão do clichê romântico, da regeneração da prostituta, e o personagem, o narrador, humilha terrivelmente, em vez de salvar a prostituta, ele humilha terrivelmente ela e se torna protagonista da desgraça. Nessa, a gente falou já que pode perceber uma certa elevação moral, né, do narrador do Memória Subsolo para o Raskolnikov, né? O tratamento do Raskolnikov com a Sônia vai ser um pouco diferente, né? O Raskolnikov com essa aura de social justice warrior, né? Ele se mostra sempre bastante piedoso, misericordioso com a condição da Sônia, que era de miséria igual a dele e da família dela também, né? Sim. E ele vai sempre tentar ajudá-la, mas também de uma forma, ele é um cara muito orgulhoso também, muito altaneiro, também no início do romance, quando eles começam a se conhecer, é sempre de uma forma olhando meio de cima para a Sônia. Uhum. Isso Faz parece sentido. um pouco com Memória Subsolo. Ele quer ser reconhecido como o grande benfeitor da família, né? Ele é o homem responsável por trazer felicidade aos oprimidos, aos pobres e eliminar o mundo das ameaças danosas, né? Como a velha usurária. Mas essa relação vai mudando um pouco no romance, né? E a Sônia ela tá ligada também com esse mito da prostituta sagrada, né? Ela é responsável é ela que leva a palavra de Cristo para o Raskolnikov. Tem aquela cena muito impactante que o Raskolnikov faz ela ler
a passagem do Evangelho de João sobre a ressurreição de Lázaro. É uma cena muito forte, mas ele ainda num tom meio de deboche, mas depois que ele é condenado, enviado para a Sibéria, à semelhança do próprio Dostoiévski, ela o acompanha lá, né? E empreende esse trabalho, né, de salvação do Raskolnikov. Aí você falou que não tinha ficado muito claro como ele muda, qual o caminho que ele toma depois de ser preso. Eu acho que ele trilha de fato o caminho para a conversão. Eu acho que o turning point, uma das passagens mais importantes desse livro é o sonho que ele tem na prisão. E o Raskolnikov, durante o livro, tem vários colapsos, né? O livro é narrado inteiro com uma atmosfera bastante febril, né? Sim, Que está relacionado diretamente com a própria atmosfera do personagem. Aí, depois que ele é preso, ele tem aquele sonho na prisão. Se você lembrar bem, ele estava se sentindo muito culpado. Ele sentia bastante remorso, mas ele não se mostrava arrependido em nenhum momento até ter esse sonho. Ele é preso, fica muito doente, quase morre, e no momento que marca esse ápice da doença para a convalescência, ele tem esse sonho, parecido com o sonho do Alyosha, dos irmãos Karamazov, quando ele se redime e vê o espírito do Starets, do seu mentor. Ele sonha com a materialização, de fato, dessa ideia da diferenciação entre homens ordinários e homens extraordinários, né? Partindo da seguinte premissa, da premissa simples, né? Imagina um mundo em que todos se considerassem como homens extraordinários. Pois é. Após a mais simples discordância já seria motivo para a morte, para o assassinato do próximo. Exato. E a grande ironia é que todos matando em nome de um ideal, ou seja, as pessoas, os indivíduos destruiriam o mundo em nome do ideal de torná-lo melhor, né? Eu acho que não pode haver metáfora melhor ou profecia melhor do que essa para o que aconteceu no século XX, né? É brilhante como que ele conseguiu antecipar tudo isso, né? Numa narrativa tão perfeita, né? Que é muito... Como alguns livros do George Orwell também, né? São muito Sim. sobre o século XX, né? Ele é profético em todos os aspectos. No aspecto filosófico, histórico, espiritual. No aspecto histórico também, porque ele observa com bastante perfeição essa entrada tardia do capitalismo na Rússia, né? Sim. Mas ele é genial como escritor porque ele te faz cair numa espécie de armadilha. Ao invés dele... Se a gente for pensar no Memória do Subsolo, ele já apresenta um personagem que é assumidamente odiável, é assumidamente repugnante. Mas do Crime e Castigo ele faz um pouco diferente. Ele faz você cair numa espécie de armadilha. Ele coloca um personagem mais ambíguo e mesmo discordando do ponto de vista do personagem, ele coloca aquilo tão crível, principalmente para um jovem, que ele te faz seguir aquelas ideias. O Dostoiévski podia ser tranquilamente um líder de massas, né? Um pregador, né? Ele tinha esse poder, né? De cativar um rebanho. O jovem militante, seja de que ideologia, independente de que ideologia ele siga, se é de esquerda ou de direita, ele é sempre um Raskolnikov em potencial, né? Uhum. Ao mesmo tempo que ele quer salvar a irmã das garras desse burguês ordinário, o Piotr Petrovich, ele também martiriza bastante a mãe e a irmã, né? Inclusive, ele reflete... Tem aquela questão psicológica, né? De projeção de sombra, né? Que a gente projeta nos outros defeitos que a gente não quer ver, né? Na gente. Porque, ao mesmo tempo que ele critica a ganância extrema do noivo e da irmã, ele mesmo não hesita em receber dinheiro da mãe e da irmã e deixar elas numa situação bastante ruim, né?
e se dá o luxo por um sentimento de vaidade de desdenhar desse próprio dinheiro, né? Os rublos que a mãe e a irmã mandam com muito esforço, ele prefere continuar por orgulho, né? Por vaidade, ele prefere continuar vivendo naquela situação miserável de mártir e dar o dinheiro inteiro para uma família necessitada. Ele é uma Sim, excelente caricatura desse social justice warrior, né? pois é. Que é uma coisa totalmente atual. Mas é interessante a força que o Dostoiévski tem para te fazer se tornar cúmplice de um anti-herói, né? Exato. De um cara que a priori tá errado. Ele consegue, Pois é. ele é um psicólogo tão brilhante que ele consegue estimular uma simpatia pela projeção dos nossos próprios defeitos de juventude. Ele conseguiu mapear, de alguma forma, a alma arquetípica do jovem, né? As questões mais arquetípicas do jovem e plasmar ali com o Raskolnikov. Sim. Ele vem muito de um lugar de orgulho, né? Esse personagem, assim, que ele se sente superior. Que é uma coisa muito comum do jovem, né? Exato, Orgulho, exato. autossuficiência. Orgulho. Se você que está assistindo já leu Crime e Castigo, por favor, comente suas impressões. Confira também nosso vídeo sobre Memórias do Subsolo. E é isso. Façamos mais. Que venham as próximas obras. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui de novo. Espero que estar aqui novamente em breve. Muito obrigado, Cadu, por partilhar mais um pouco dessa sua experiência. Um abraço a todos É aí. isso aí. Recomendo fortemente a leitura também.